Você copia alguma coisa? Você já copiou alguma coisa de alguém? Já imitou alguém? Já viu como é feito e foi lá e fez igual? Meu pensamento hoje está muito nessa pegada, assim, com a experiência que eu tô tendo aqui, gravando essas paradas, eu já falei isso em vários vídeos por aqui, constantemente nas minhas pesquisas e acompanhando vários canais, principalmente de fotografia, de filmagem e tal, estou acompanhando muito canal e vendo muito conteúdo. E nessa linha de que eu estou vendo muita gente criando, muita gente fazendo muita coisa, é engraçado porque agora, nesse momento, eu consigo distinguir dois grupos de criadores, dois grupos de pessoas que fazem esse tipo de coisa aqui. E aí, entrando nesse pensamento, eu fui extrapolando esse pensamento para a vida como um todo. O que são esses dois grupos, basicamente? Eu vejo que tem um grupo, que é uma galera, que tem umas referências na vida de diversas fontes, enfim, que elas conseguem absorver essas informações, essas referências, e transformar isso em um novo conteúdo, em uma nova criação. Esses caras, na minha concepção, vou julgar um pouco, me parece ser a galera mais criativa, a galera que consegue criar coisas mais originais. Mais pra frente eu vou falar sobre essa questão de ser original ou não. Mas essa galera parece ser mais os criadores mais originais, né? Já o outro grupo é um grupo que basicamente está replicando o que esse primeiro grupo faz. Então, putz, isso é muito engraçado, porque eu tô vendo aqui em diversos canais que sai um vídeo. Isso aconteceu hoje, por exemplo. Eu acompanhei ontem um vídeo de um canal gringo, o cara falando conteúdo todo em inglês, explicando sobre iluminação, sobre filmagem, sobre como deixar o seu vlog mais cinematográfico e tal. E hoje, agora há pouco, eu vi um vídeo da galera desse segundo grupo que é basicamente uma cópia desse primeiro vídeo, desse primeiro grupo. A pessoa fez ali uma cópia exata da pauta do cara, do roteiro do cara, falando os mesmos pontos. O cara tinha uma listinha, acho que de 10 pontos que fazem o seu vídeo ser cinematográfico, e aí a pessoa copiou exatamente os 10 pontos na mesma sequência. Não mudou nem, sabe, o roteiro, a fala. Fez um copia e cola. Talvez, acredito eu, confiando muito de que esses dois públicos de espectadores, o público dele gringo e o público dela brasileiro, não teriam uma conversão. Eles não seriam as mesmas pessoas, né? Os brasileiros não estariam vendo provavelmente o conteúdo do gringo. Mas claramente ela errou, porque o conteúdo do cara foi recomendado para mim exatamente porque eu estava vendo, assim como o dela foi recomendado. O algoritmo percebeu que tinha uma similaridade entre os temas e apresentou os dois. Então muita gente que acompanha ela, eu não acompanho ela, ainda bem, porque eu achei meio estranho essa vibe dela copiar tudo exatamente do jeito que o cara fez. Ela podia ter dado uma modificada, mas apareceu lá como recomendado. Então, enfim, o foco não é nem esse, o foco é legal. Tem esses dois grupos, o que é um pouco mais original e o que copia o que esse primeiro grupo fez. Aí eu fiquei julgando, né, e pensando, num primeiro momento me pareceu errado o que essa menina desse segundo grupo fez, que ela copiou o conteúdo exato do cara e replicou. Mas num segundo momento eu fiquei pensando, peraí, mas tem uma linha de pensamento que eu já tive, que tudo acaba sendo cópia, né? A gente está vivendo num momento da humanidade que tem muita informação, tem muito conhecimento já estabelecido.
E aí você não vai conseguir, por mais que você seja muito inteligente, você não vai conseguir necessariamente criar alguma coisa do zero, disruptivo, algo que nunca pensou, algo que ninguém nunca pensou, algo que você está tendo essa ideia pela primeira vez. Muito provavelmente qualquer ideia que você tenha hoje em dia, nos dias contemporâneos a gravação desse vídeo, alguém já teve uma ideia muito parecida, alguém já fez algo muito parecido. E aí eu fico pensando, pô, será que todo o campo da arte, será que tudo que é criado hoje em dia acaba entrando nesse meio de campo de não tem muita coisa mais criada do zero, tudo é ou uma cópia ou uma transformação de algo, ou de várias coisas? Eu acho que é meio isso, vem acompanhando a minha ideia, assim, eu acho que é meio, você acaba criando algo novo, sempre copiando várias coisas e juntando, sabe? Brincando com um Lego. Você vai lá, copia uma referência de uma música, uma referência de um filme, uma referência de uma história de um livro, uma referência de uma vivência que você teve, uma vivência que um amigo seu teve. Você pega tudo isso, junta e transforma em um conteúdo, transforma em alguma coisa. Isso eu acho que está mais ligado com o processo criativo do primeiro grupo. Daí vai acabar saindo algo um pouco mais, no meu julgamento completo, algo mais original. Claro que você vai conseguir identificar que, opa, mesmo sendo algo um pouco mais original, ele está repleto de referências. Você, dependendo de como a pessoa faz essa junção dessas diversas coisas, se ela pesa a mão em algum desses detalhes, você vai conseguir identificar, opa, essa aqui eu sei qual que é a sua referência, isso aqui você copiou daquele negócio ali. Já isso aqui talvez eu não tenha a mesma visão, a mesma experiência, não saiba a mesma referência desse outro ponto, então eu não vou saber muito bem de onde você tirou e tal, para mim já vai ser um pouco mais original, enfim. Agora, esse segundo grupo, ele está se baseando em copiar o que já está pronto e só replicar. É completamente errado isso que ele está fazendo? Não necessariamente, porque de uma forma ou de outra, essa pessoa também está aprendendo, porque mesmo que ela esteja copiando uma fórmula já pronta, ela está aprendendo, ela está replicando umas coisas. Algum aprendizado ela vai tirar daquilo. E se ela está copiando algo já bom, algo já estabelecido, no máximo ela está passando essa informação para frente, né? Eu acho que o problema aí, acho que a grande complexidade é quando você simula ou dá a entender de que você, quando você é desse segundo grupo, você simula ou dá a entender que você é o cara que criou aquilo. Quando você copia assim, descaradamente, e não fala que você usou o conteúdo do fulano, do ciclano, que o seu conteúdo é uma versão de alguma coisa que alguém fez. Porque aí fica naquela parada de plágio, né? Fica aquela parada de que você está copiando e falando que você que fez, quando na verdade esse trabalho que eu falei do primeiro grupo, de pegar as diversas referências, juntar e criar isso que seria novo, você não foi você que fez, né? Não foi você que elaborou. Você não teve esse trabalho de juntar as referências compondo algo original. Quando você só copia, o problema é isso, de você copiar e não falar que você copiou, né? Tentar se passar como a pessoa que criou. É feio, né? Acho que cabe aí um julgamento ético e tal. Só que transpondo isso, estou falando isso muito, talvez, voltado para a arte, né? Para artes em geral. Eu acho que isso que eu estou falando tem muito em qualquer tipo de arte. Na música, recentemente eu vi um cara falando algo muito parecido com isso que eu estou falando, mas voltado para a música. Que na música tem toda aquela parada de usar sample de outra música, né? Trechinhos de outra música.
E aí, vira e mexe, você vê uma música aí da moda que tá bombada, é um hit, que usa um trechinho de uma música, aí você fala, não, esse cara copiou esse trecho dessa música e ela é legal exatamente por esse trecho, e é a música de fulano. Aí você fala que esse aqui copiou esse, só que aí quando você vai ver esse aqui ele já copiou de uma outra música mais antiga ainda que você nem sabia, e você tá achando que essa aqui que é original, mas não é. Então na música tem muito disso, sabe? Um copia do outro e usa um pedaço do outro, transforma e vai copiando. E tem muito essa questão ética do que é plágio e do que não é. Isso em algumas músicas vai até para tribunal, os caras têm que fazer acordo porque envolve uma grana do caramba, né? Mas, voltando ao ponto, eu acho que isso que eu estou falando inicialmente é muito voltado para esse campo das artes, né? Esse campo do conteúdo criado para uma música, para um vídeo, para uma história de um livro, para a história de um filme e tal. Só que aí eu fiquei pensando, isso também serve muito para a vida, né? Para comportamento, para talvez até trabalho e tal. Eu já vi e eu próprio já tive isso como experiência. Em uma fase que eu estava aprendendo como a vida profissional funcionava e tal, eu fiquei lendo muitos livros e tal, e um dos livros que eu li tinha um passo a passo de como você se espelhar em pessoas que já deram certo ali naquele seu ramo profissional, naquilo que você está querendo evoluir profissionalmente. Então tinha uma parada, uma dica nesse livro que era: legal, se você já está nesse ramo, se você quer evoluir, se você quer chegar perto ali de um cargo de gerência, de um cargo de coordenação, se espelhe em pessoas que são referências para você naquilo. Então, olha ali um coordenador que você olha para ele e fala, opa, esse cara é bom. Um gerente que você fala, opa, esse cara é interessante. Se espelha nesses caras, observa eles no dia a dia, observa o comportamento deles, observa como que eles lidam com os temas no dia a dia. Sacou? Tá sacando a similaridade? Você vai observando o que essas pessoas que já deram certo e que para você é uma boa referência, e vai pegando para você assimilar ao seu próprio comportamento, vai pegando algumas dessas coisas. É claro que para você fazer isso, você tem que estar muito atento no filtro, né? Do que é bom, do que é ruim, do que é bom você copiar, do que é ruim você copiar. De repente você está copiando ali assimilando comportamentos e condutas e visões de uma pessoa que você entende como uma pessoa referência naquilo, só que estamos falando de seres humanos, né? Então o cara ele vai ter muitas coisas boas, mas ele também vai ter coisas ruins ali. De repente ele é um bom coordenador, um bom gerente naquele tema específico de trabalho, mas ele talvez não lida muito bem com pessoas, com gerência de pessoas, com coordenação, sabe, de pessoas, de fato, o lado humano do negócio. Ou ele é muito bom nisso e não é bom na parte técnica, enfim. Então você tem que ter uma curadoria muito bem estabelecida da sua parte para tentar pincelar só o melhor, sabe? E assimilando esses comportamentos, esses jeitos de pensar, de falar. Eu lembro que quando eu estava começando a trabalhar, eu fiz muito disso, sabe? Eu ficava tendo como referência algumas pessoas que trabalhavam ao redor de mim e copiando alguns trechos de comportamento, algumas formas de pensar. Ficava refletindo, opa, por que essa pessoa falou isso nessa situação? Por que essa pessoa tomou essa atitude? Por que ela foi por esse caminho e não por aquele? Sabe? Pensando, refletindo e tentando absorver esse conhecimento de comportamento mesmo. E isso foi muito bom para mim, assim. Parte de como eu trabalho, de como eu sou hoje, é muito nessa linha.
E isso acaba sendo algo que você aplica não só para a vida profissional, como para a vida pessoal. Você pode acabar fazendo isso, percebendo ou não, na sua vida, no dia a dia. Por isso que eu acho que aquela parada de toma muito cuidado com quem você anda, porque geralmente com quem você anda é muito espelho, reflexo do que você é. Eu acredito muito, sabe? Você tentar filtrar as pessoas que estão ao seu redor muito bem. Porque você, inevitavelmente, nesse dia a dia, você acaba compartilhando visões e você acaba absorvendo características das pessoas que estão ao seu redor, algumas de forma consciente, algumas de forma inconsciente, sabe? De fato, tá ali no dia a dia, conversando, falando, passando por algumas situações juntos e tal, você acaba se acostumando a tais linhas de pensamento, se acostumando a tais visões de situações e tal. Então, para a vida pessoal, você tem que tomar muito cuidado com quem está ao seu redor, com quem você escolhe para estar ao seu redor, para você não correr o risco de ser julgado por estar próximo dessas pessoas e também de não contaminar essa sua percepção, essa sua absorção de conhecimentos com coisas que você não gostaria, né? Então, é aquela parada de cuidado com quem você anda. Eu acredito muito nisso, por conta dessa característica toda. Voltando lá para o começo, né, do meu pensamento, tem a ver diretamente com referências, né? As referências que você tem, o que você consome no dia a dia, de conteúdo, de filme, de livro. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque você vai absorvendo isso o tempo todo. Você vai absorvendo para sua mente, vai absorvendo no seu comportamento, na sua visão de mundo, em como você pensa sobre as diversas situações. Eu acho que é por isso que tem muita, hoje em dia, inclusive, cada vez mais, tem muita gente xarope, com uns pensamentos que você fala, meu, de onde que esse cara tira isso? Por que que ele está indo por esse caminho? Aí você vai perceber um pouco mais detalhe e você vai ver que o cara está acompanhando o canal de Red Pill, o cara está acompanhando uns canal terraplanista, o cara está vendo uns livros aí que duvidosos de escritores que não sabem de nada e escreve um negócio lá de qualquer jeito. Enfim, a galera vai consumindo muito conteúdo hoje em dia, muitas fontes aleatórias, e muitas dessas fontes são desse segundo grupo que eu falei, que é a galera que copia, faz a cópia da cópia da cópia, e quando é uma coisa copiada, recopiada, copiada novamente, vai perdendo-se coisas no meio do caminho, né? Aquele conteúdo vai ficando cada vez pior, né? Porque a pessoa copia uma coisa e esquece um negocinho, a outra vai lá, copia e esquece mais um negocinho, então esqueceu já 2 negocinhos, e vai indo, e vai piorando, e vai piorando. Aí chega, se transforma em algo completamente diferente daquele conteúdo mais original, que estava cheio de referências boas e tal. Enfim, qual que é a conclusão? Não necessariamente isso aqui vai ter conclusão, mas a conclusão é, eu acho que você tem que tomar cuidado com sempre tudo que você está consumindo, com as referências que você está consumindo, para você criar algo bom, né? Seja esse criar algo bom, um conteúdo, um vídeo, uma arte, o que seja, como também esse conteúdo pode acabar sendo o seu próprio comportamento, a sua própria conduta de vida, a sua própria visão de mundo. Você tem que sempre se preocupar com as referências, com as suas referências. Porque se as suas referências estiverem contaminadas, aí você vai criar e vai se tornar algo torto, que talvez você não gostaria, algo que você talvez não estivesse buscando inicialmente.